Vamos abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós faremos a leitura daqui a pouquinho, mas eu gostaria de justificar, primeiramente, esse texto para a nossa reflexão nesta manhã. Temos muitas celebrações hoje. Celebramos o Dia da Independência do Brasil. Este é o primeiro domingo do mês de setembro, quando celebramos a campanha de missões nacionais. Este também é o primeiro domingo do Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção e cuidado com a saúde mental, especialmente no que diz respeito ao suicídio. O próximo dia 10 deste mês, portanto, quarta-feira, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade, diz o site Setembro Amarelo. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, em 2019, vejam, um dado bem antigo, são registrados mais de 700 mil suicídios por ano. Mais de 700 mil suicídios por ano em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se que chegue a 1 milhão de pessoas dando fim às suas vidas. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas dando fim às suas vidas por dia. Por dia. O Setembro Amarelo, ele trabalha justamente a questão da prevenção ao suicídio, mas temos também o Setembro Azul, ou o Setembro do Surdo. É um mês dedicado à comunidade surda, promovendo a visibilidade da sua cultura, a conscientização sobre os desafios que enfrentam e a celebração das suas conquistas, como a luta pelos direitos e reconhecimento das línguas de sinais. A cor azul tem origem na fita utilizada pelos nazistas para identificar os surdos na Segunda Guerra Mundial, e hoje é usada com orgulho para lembrar as lutas e a história da comunidade surda, que culminou com o Dia Internacional das Línguas de Sinais, dia 23 de setembro, e o Dia Nacional do Surdo, dia 26 de setembro, que mais adiante celebraremos especificamente em nossa igreja. E além de tudo isso, nós temos a celebração da Ceia do Senhor. A celebração da Ceia do Senhor. E Deus colocou no meu coração esse texto, especificamente um verso de Isaías 53. Mas antes de trazer especificamente o verso que desejamos compartilhar com vocês, gostaria de convidá-los a lermos o texto todo, Isaías 53, a partir do verso 1 até o último verso, que é o verso 12. Leremos neste instante. Compartilhe a sua Bíblia com quem está ao seu lado, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus através do profeta: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Podemos ler novamente juntos agora, uma só voz, os versos 4 e 5, de acordo com a Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia do Centenário de nossa igreja, diz assim, vamos ler juntos? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quando pensava, refletia no que compartilhar com os irmãos, nesta manhã, essa expressão ficou na minha cabeça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Assim, neste dia de tantas lembranças, eu gostaria de convidar os irmãos para nos lembrarmos de algumas verdades preciosas da Palavra de Deus. Assim como toda a Escritura, esse texto é um tesouro da parte de Deus para nós. Escrito por volta do ano 700 antes de Cristo. 700 antes de Cristo. Parece que o profeta está no Calvário, vendo o servo sofredor sendo crucificado. A imagem de Isaías é a imagem do servo sofredor. Ele identifica o Messias como o servo que sofreu tudo aquilo que sofreu, e ele tenta, através destes dois versos especialmente, e de todo o capítulo em geral, descrever, pintar um quadro do sofrimento dele, das razões do seu sofrimento e dos benefícios deste sofrimento para a humanidade, ou mais especificamente para todo aquele que nele crê e tem condições de usufruir de tudo aquilo que ele conquistou ali na cruz do Calvário, no nosso lugar. Matthew Henry diz que nesses versículos há um relato do propósito dos seus sofrimentos. Foi por nossos pecados, em nosso lugar que Jesus sofreu. Todos temos pecado e destituídos estamos da glória de Deus, como disse Paulo aos Romanos. E por nossos maus caminhos merecemos todos os castigos e dores, até mesmo os mais severos. Quando lançamos os nossos pecados sobre Cristo, somos salvos da ruína a qual seríamos submetidos por causa
do nosso pecado. O Gary Smith diz que este versículo 4, que vocês têm aí em suas mãos, por favor, deixem suas Bíblias abertas neste texto. Este versículo continua a discussão das questões levantadas no versículo 3. E no versículo 3, o autor fala sobre tristeza, sobre sofrimento, sobre estima, mas agora as tristezas deste servo sofredor estão relacionadas às nossas tristezas, às nossas dores, às nossas angústias. A fonte de sofrimento do Messias está conectada com o nosso sofrimento, ao afirmar que ele sofreu porque ele mesmo foi quem carregou, foi quem suportou as consequências que pertenciam a nós, não pertenciam a ele, pertenciam a nós e que deveriam estar sobre nós. Ele carregou, ele suportou, não apenas no sentido de alguém que ajuda outra pessoa a carregar um fardo, mas alguém que apanha o fardo sobre si e livra a pessoa de ter essa incumbência, essa responsabilidade de carregar o seu fardo. O servo aqui tira o sofrimento que os outros deveriam suportar. Aquilo que nós deveríamos suportar, o servo leva sobre si. Leva sobre si. O verso 5 nos diz que ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele foi castigado e foi ferido. Que quadro impressionante para nós. Que quadro. Ele foi transpassado, morto, e a ideia aqui é de alguém que é morto ao fio da espada. Alguém que é morto ao fio da espada. Vocês se lembram que Jesus recebeu de um soldado romano uma lança. E ele foi dessa forma transpassado. Ele foi esmagado. Foi esmagado. Pode se referir tanto à opressão em geral, quanto a um esmagamento fatal que mata, que tira a vida de alguém. O castigo aqui é uma punição. Talvez os pais, especialmente os pais mais que já têm mais tempo de estrada, se lembrem que talvez em algum momento tenham deixado seu filho de castigo. De castigo. Você vai passar uma semana sem videogame, vai passar uma semana sem brincar com seus amigos, porque você fez isso, isso e isso, então você sofrerá a consequência, o castigo por causa de um ato cometido. O castigo é a punição, que se refere à disciplina, que se refere ao ato de procurar corrigir alguém. É uma punição imposta a alguém decorrente de algum ato errado cometido. As feridas são contusões que o servo sofre na batalha, que o soldado sofre quando está num campo de guerra. Então nós temos aqui esses verbos, essas expressões. Ele foi transpassado, foi esmagado, foi castigado, foi ferido. Todos esses termos retratam graficamente a profundidade do sofrimento do Messias, a gravidade da sua dor e a extensão da punição de Deus. A razão para esse sofrimento está aqui. Por causa da nossa transgressão, por causa da nossa rebelião, por causa das nossas iniquidades. Essa confissão direta de culpa afirma claramente que o servo sofreu as consequências dos nossos atos pecaminosos. Não dos atos dele, mas dos nossos. O seu sacrifício foi, portanto, vicário. O seu sacrifício foi substitutivo. Substitutivo. Assim como acontecia no sistema sacrificial do Antigo Testamento, em que, quando uma pessoa pecava, ela levava um cordeiro e o colocava no altar,
entregava ao sacerdote para ser colocado no altar, e o cordeiro tomava o seu lugar. O seu lugar. Assim como Deus providenciou um cordeiro para tomar o lugar de Isaque no altar em que ele estava sendo sacrificado pelo seu próprio pai, da mesma forma, Cristo tomou o meu lugar, o seu lugar, tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu. Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar como um cordeiro colocado no altar do sacrifício. Ele nos substituiu no altar da cruz, que não era dele, que era minha, era sua, era de cada um de nós. Tudo isso por causa das nossas transgressões que indicam rebeldia contra a soberania de Deus. Por isso, por esta razão, ele foi esmagado. Talvez a versão mais antiga que nós tenhamos em língua portuguesa, Almeida Revista e Corrigida, ela utiliza a expressão moído. Moído. Você consegue se lembrar de algumas coisas que são moídas? Você não consegue tomar um café se ele não for moído. O trigo precisa ser moído. A soja precisa ser moída. Tudo isso precisa ser moído para que nós possamos utilizar. Da mesma forma, Cristo foi moído, foi esmagado. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O mais interessante é que o povo percebe que o servo aqui está sofrendo, achando que está sofrendo por causa dos seus erros. Vejam comigo o verso 4. O verso 4 nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o considerávamos. De que forma o povo o considerava? Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós entendíamos que, assim como Jó, na teologia dos amigos de Jó, ele estava sofrendo porque havia errado, porque havia feito alguma coisa de errado. Mas, na verdade, ele estava sofrendo por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. A R. Crabtree, que foi missionário americano no Brasil, deixou para nós brasileiros um tesouro inestimável, que todas as vezes que eu pregava em Isaías, eu ligava para o meu pai e dizia: pai, por favor, dê uma olhada aí no Crabtree e tire uma foto aí do comentário dele sobre o texto tal. E ele me mandava. Mas ontem eu consegui achar pelo menos o segundo volume inteiro na internet, em PDF. E esse texto é um tesouro, é um tesouro. Livro dele sobre a profecia de Isaías. Esse missionário, ele é patrono do prédio de teologia do Seminário do Sul, foi professor lá. Ele diz que aqueles que entenderam erradamente as causas das dores do servo e assim desprezaram, chegam agora a reconhecer que a natureza dos seus sofrimentos é muito diferente do que haviam pensado. O povo tinha razão no reconhecimento de que o sofrimento pode ser consequência do nosso pecado. Erraram, porém, no julgamento de que o servo estava sofrendo castigo pelo seu próprio pecado. Esta é uma declaração maravilhosa, porque o sofrimento é substitutivo do sofrimento vicário de Jesus. O servo puro e inocente agora toma voluntariamente sobre si o sofrimento que deveria ter caído sobre os pecadores, sobre eu, sobre você, sobre mim e sobre você. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
O povo pensou que o servo foi afligido, ferido, morto, porque era um grande pecador, enquanto eles se consideravam justos. A verdade, porém, é que ele foi punido porque nós somos pecadores. E ele decidiu levar sobre si os nossos pecados. Nós escapamos porque ele foi ferido e oprimido em nosso lugar. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa podermos contar com o amor de Jesus por nós. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. O verso 5, esse verso 5 que nós acabamos de ler, de destacar, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Esse texto tem sido considerado por alguns autores como João 3,16 do Antigo Testamento. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. O que o levou e o que manteve Jesus ali naquela cruz não foram os cravos, foi o seu amor por mim e por você. O que fez com que ele fosse ferido de Deus não foram os seus pecados, mas os meus e os seus. Isso tudo reflete para mim e para você uma responsabilidade tremenda. Porque estávamos perdidos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer justamente que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos vivificou, ele nos ressuscitou, ele nos levantou. Este é o Cristo que celebramos nesta manhã. Este é o Cristo que proclamamos ao surdo, ao angustiado, ao deprimido, àquele que está decidindo desistir da sua própria vida hoje. Este é o Cristo que nós anunciamos ao Brasil e ao mundo, proclamando que há esperança, há solução, há resposta. Quais são os benefícios deste sacrifício? Quais são os benefícios advindos da entrega de Jesus no nosso lugar? Vejamos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você está comigo aí no verso 4? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E no verso 5 ele diz, o castigo que nos traz o que, irmãos? A paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Poderíamos mencionar muitos benefícios, muitas bênçãos que nós recebemos através do sacrifício de Jesus. Mas permitam-me destacar apenas duas. Hoje, nesse dia de tantas lembranças, lembremos que o seu castigo, o castigo que ele sofreu no nosso lugar, nos traz cura. Nos traz cura. O termo cura é usado para descrever não apenas a restauração física, mas também a restauração espiritual de uma nação, a restauração espiritual de um povo e das pessoas que fazem parte deste povo. Como os problemas em Isaías 53, verso 5, estão justamente em atos de rebelião, nós podemos ser curados, podemos ser sarados pelo Senhor nosso Deus, pela obra do seu Filho ali na cruz. Ele tirou as nossas enfermidades. Ele tirou as nossas enfermidades, e a ideia aqui é de enfermidade grave.
de problemas graves, de situações graves, doenças, enfermidades graves. Ele não apenas tirou a enfermidade, mas carregou a nossa dor. Diz o texto que Ele carregou a nossa dor. O servo faz mais do que curar as pessoas, ele carrega a dor das pessoas. E a principal enfermidade, Warren Wiersbe diz que é o pecado. A principal enfermidade que sofremos é o pecado. O pecado não é apenas um fardo, mas é uma enfermidade que somente Deus pode curar. E o pecado é sério. Não brinque com ele. O profeta chama o pecado aqui de transgressão ou rebelião contra Deus. Chama também de iniquidade, o que se refere à deformidade da nossa natureza humana, pecaminosa. O pecado deforma o ser humano. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deformou o ser humano. E Jesus Cristo veio justamente para restaurar a imagem de Deus em nós. E quando nós nos tornamos, por meio da santificação, parecidos com Jesus, Deus está restaurando em nós a imagem original. A imagem original. Somos pecadores. Somos pecadores por escolha e por natureza. Temos uma natureza que nos leva ao pecado. Por natureza nascemos, como disse Paulo em Efésios 2, filhos da ira. E por escolha nos tornamos desobedientes. Jesus nos sara dos nossos pecados, nos sara das nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os seus ferimentos e por isso fomos sarados. Normalmente, quando pensamos em cura, pensamos na cura física, em relação às doenças que afetam o nosso corpo. Além das enfermidades físicas, temos também as enfermidades provocadas pelo pecado, que são enfermidades espirituais, e as enfermidades emocionais, as enfermidades do coração. Precisamos nos lembrar que Jesus é o remédio que restitui a nossa saúde física, emocional e espiritual. Ele quer curar você da sua angústia, Ele quer curar você daquele que tem sido descrito como o principal mal da nossa sociedade, que não é o câncer, mas é a ansiedade. E a ansiedade tem causado tanta dificuldade à convivência em sociedade. Tem causado tantos problemas. Ele tem poder e Ele quer curar você da sua angústia, da sua tristeza, da sua ansiedade. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero lembrar a você que Ele tem paz para você. Ele tem cura para você. Ele quer restaurar os seus relacionamentos. Ele quer curar os seus relacionamentos, especialmente seus relacionamentos em família, para que a sua família respire saúde e não doença. Deixe Deus, portanto, fazer esta obra em você. Pela fé, suba o Calvário e veja o Cristo no seu lugar naquela cruz, tomando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Da cruz emana vida e emana saúde para todo aquele que nele crê. Mas outro benefício preciosíssimo que nós temos em Jesus e da sua obra ali da cruz é a paz. O castigo que Ele sofreu nos obteve a paz. Nos obteve a paz. Portanto, este é o shalom de Deus aqui no hebraico em que esse texto foi escrito, e pode se referir à vida plena, ao bem-estar pessoal, paz de espírito, satisfação, harmonia, paz com Deus e certamente livramento da nossa condenação diante de Deus. Eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês
esses 3 níveis da paz que nós podemos encontrar aqui nesse texto. Primeiramente, a paz com Deus. Efésios capítulo 2, versos 13 em diante, Paulo vai dizer que Ele é a nossa paz, que Ele derrubou o muro da inimizade nossa com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Cristo que restaura a nossa comunhão com o Pai. A primeira paz que Jesus nos concede é paz com Deus. A inimizade com Deus foi desfeita por meio da cruz. E justamente pela fé podemos ter salvação, perdão para os nossos pecados. Esta é a paz que anunciamos hoje, neste dia 7 de setembro, é a paz que proclamamos ao Brasil que tanto amamos. Por meio de Jesus, não apenas o povo brasileiro, mas todos os povos do mundo podem ter paz com Deus, podem ter o perdão para os seus pecados, podem ter a libertação dos seus pecados. Neste dia em que celebramos a independência do Brasil, nós declaramos que o Brasil depende de Deus, o Brasil precisa de Deus, precisa de Jesus. O Brasil precisa confiar naquele que nos amou e se entregou em nosso lugar para nos dar salvação, perdão e vida eterna. Justamente por isso, Isaías 40, o profeta vai dizer, consolem, Deus vai dizer através do profeta, consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade foi perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O castigo que Jesus sofreu nos traz paz, nos traz perdão, nos traz reconciliação com Deus, paz com Deus. Mas este castigo também promove paz relacional. A Bíblia nos diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, como diz João capítulo 1, versos 11, 12 e 13. Esse é o Cristo que promove a paz entre as pessoas e nos faz promover a paz nos ambientes onde estamos. Paz relacional. A graça de Deus, ela limpa o nosso coração, ela cura o nosso interior. A graça de Deus é remédio para a raiz de amargura, por isso Hebreus 12, verso 15 nos diz que ninguém se prive da graça de Deus, não permitindo que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não se prive da graça de Deus, deixe Deus fazer essa obra primeiramente no seu coração. E uma vez que Deus consiga fazer essa obra no seu coração, você terá a melhor condição de se relacionar com as pessoas. Na medida em que Deus limpa o coração, arranca pela sua graça a amargura, o ressentimento, o ódio, o rancor, nós temos paz entre nós. Nós temos paz uns com os outros, paz relacional. Mas há um outro tipo de paz que eu entendo que esse texto nos ensina, que é a paz interior. A paz interior. É a paz que Jesus deixou. Ele disse no seu último discurso aos seus discípulos, em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. E foi justamente a respeito desta paz que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, no capítulo 4, versos 6 e 7, dizendo: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo,
sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nestes dias de tanta ansiedade, tantas dores e tristezas, angústia, medo e depressão, que tem levado tanta gente a desistir de viver, desistir de si mesmos, achando que é o fim, que não há mais solução, ou que o melhor para elas seria dar fim às suas próprias vidas. Nestes dias de tantas mazelas e dores, Jesus tem paz para os nossos corações. Amém, irmãos? Ele sofreu o que sofreu para que eu e você tivéssemos paz em meio às tribulações. Essa paz que excede todo o entendimento. Ele tem a paz de Deus, a paz que guarda o nosso coração em meio às tribulações. Em meio às tribulações. Sim, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando as coisas estão indo de mal a pior, mesmo quando o caos está instalado, é possível desfrutar da paz verdadeira, que não advém das circunstâncias, mas advém da presença de Jesus no nosso coração. É justamente por isso que nós encontramos em Abacuque, capítulo 3, a expressão do profeta que nos diz: ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que tudo dê errado, ainda que o caos esteja instalado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, quando, irmãos? Na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é justamente por isso que Pedro vai nos dizer que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família até aqui, e continuará cuidando de você e da sua família até ali na eternidade. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. As feridas dele, as dores dele, nos curam das nossas dores. As feridas dele saram as nossas. Que coisa extraordinária. Tudo isso Jesus fez por mim, por você, por amor. Nele, os que têm seus corações angustiados, oprimidos, deprimidos, encontram paz e razão para viver. Nele, os surdos e os ouvintes são amados e acolhidos. Nele, todos nós encontramos cura e paz. Glória a Deus pelo seu servo sofredor. Glória a Deus por Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Você pode fechar seus olhos e orar a Deus. E render graças a Deus pelo seu amor, pela sua obra, por você, por tudo aquilo que Ele fez por você.